Bem, gente, agora vamos tratar das características do parnasianismo. Ele surgiu em 1882, que é final do século XIX, e ocorreu ao mesmo tempo que o realismo-naturalismo, que vocês estudaram na segunda série. Vocês viram um pouquinho do realismo-naturalismo através do Machado de Assis. Suas obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, que foram romances muito conhecidos no Brasil e no mundo. Mas enquanto o realismo-naturalismo tratava da parte dos romances que analisavam a sociedade, faziam críticas ao comportamento do ser humano, né, às classes sociais, o parnasianismo não. O parnasianismo era voltado apenas para a poesia que estava desvinculada do que acontecia na sociedade. Então, como a poesia da época não seguia a mesma linha de pensamento do realismo-naturalismo, então foi denominado outro nome para a parte de poesia. O realismo-naturalismo de 1881 a 1893 e o parnasianismo praticamente a mesma data, só que em 1882. Ocorreram ao mesmo tempo, por causa dessa diferença de pensamento da poesia da época e dos romances, então surgiu esse nome parnasianismo para a parte da poesia do final do século XIX. Bom, o parnasianismo, como vocês pesquisaram, teve origem na França, né? 1866, com uma obra Parnaso Contemporâneo, que significa Parnaso Contemporâneo. E esse nome Parnaso, ele já foi também influenciado pela mitologia grega, porque Parnaso seria um monte consagrado ao deus Apolo e às suas musas, onde os poetas iam para se inspirar e compor suas obras. Então, os parnasianismos estavam voltados também para a parte da mitologia grega, para o clássico. Usavam muitos personagens da mitologia grega. E o próprio nome do estilo vem dessa origem da mitologia grega. O nosso contexto do Brasil nessa época é o período que nós estamos mudando da monarquia para a república, né? Esse período vai incluir o ciclo do café, a decadência da monarquia, a abolição dos escravos em 1888, a proclamação da República, o governo do nosso primeiro presidente, que foi o Deodoro da Fonseca, né? A primeira Constituição. Então, esse período em que ocorreu o parnasianismo faz parte desse contexto da nossa história. Agora vamos ver um poema do Olavo Bilac chamado Profissão de Fé, que é um símbolo do parnasianismo. Por quê? Porque nesse poema ele compara o poeta com o ourives. Quem é o ourives? O ourives é a pessoa que trabalha com ouro, minuciosamente criando peças de ouro. Então ele compara que o ato de escrever tem que ser cuidadoso, minucioso, através da pesquisa de palavras, cuidado com a métrica, com as regras gramaticais, para que seja como uma peça de ouro, como uma obra de arte. Então, essa poesia ela é considerada um símbolo do parnasianismo. Eu vou ler rapidamente para vocês, tá? Bom, diz o seguinte: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro engasta a rima, como rumbi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao seu jeito, do ourives saia da oficina sem um defeito. E ora sem conto passo, mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo, o pensamento, porque o escrever tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Então, nessa poesia, ele compara que para escrever, para ser um poeta, é preciso ter o cuidado, ter o detalhismo, escolher as palavras minuciosamente, caprichar na poesia como se fosse uma obra de arte, né? Os parnasianos queriam que a poesia se comparasse a uma obra de arte. Então, a frase que também retrata o parnasianismo é essa: a arte não existe em função da humanidade, da sociedade, da religião, mas em função de si mesma. Os parnasianos pregavam uma arte desvinculada do que acontecia na sociedade, do que o mundo estava vivendo. Era a arte preocupada apenas com a própria arte. Esse era o lema do parnasianismo, né? Ou seja,
seja, a arte, uma das características principais é a arte pela própria arte. Então, vamos aqui renomear essas características. Eles têm a preocupação com a forma, a perfeição, a gramática perfeita, a escolha de palavras perfeita gramaticalmente, né? Então, é a perfeição formal, é a valorização da forma, das regras. O lema, arte pela arte, a arte preocupada apenas com ela mesma, não com os problemas da sociedade, não com a análise da sociedade, como o realismo e o naturalismo faziam. A preferência pelo soneto, por isso eu fiz a revisão para vocês sobre o soneto. Rimas raras, eles procuravam rimas difíceis, não procuravam rimar palavras comuns do dia a dia, sim palavras que eles fossem buscar, que eram menos usadas. Preciosismo verbal, palavras preciosas, então tornava a linguagem culta e de difícil compreensão. Mas eles não estavam preocupados em quem ia entender aquele texto, compreender, mas sim que aquele texto ficasse perfeito como uma obra de arte, como uma escultura, por exemplo. Objetivismo, porque eles não estavam voltados para o lado sentimental, para o sentimentalismo exagerado, como o do romantismo. Frequentes alusões a elementos da mitologia grega e latina, apareciam nas poesias personagens da mitologia grega e latina. Preferência pela descrição. Muitas poesias fazem descrição de objetos, como vasos, estátuas, paisagens. Ligação com o positivismo e o pensamento científico. Como eles não estavam voltados para a emoção, o pensamento voltado para o lado científico, racional, universal, era o que prevalecia, né? A razão acima da emoção. Aqui é um exemplo de poesia muito famosa da época, chamada Vaso Chinês. Então, é um exemplo de poesia descritiva, né, de objetos. E nós temos aqui os principais autores brasileiros que formaram a tríade parnasiana, né? É o Alberto de Oliveira, que é considerado o mais parnasiano. Por que o mais parnasiano? Porque era o que mais estava voltado para a questão da métrica, das regras, da perfeição, preocupado mesmo com essa poesia perfeita, como uma obra de arte. Foi o mais parnasiano de todos, dos três, né? O Raimundo Correia, ele tem poesias que eu adoro. Para mim, é o meu preferido dos três, porque ele diz aqui que é o parnasiano filosófico. Ele tem algumas poesias que promovem a reflexão sobre o ser humano, né? que demonstram uma preocupação também com o que transmite, com a reflexão. E o mais conhecido, que é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele escreveu Nosso Hino à Bandeira. Ele tem poesias também voltadas um pouco com um toque do romantismo, tem poesias muito bonitas. Ele é chamado o Príncipe dos Poetas, porque ele foi o mais conhecido, o mais lido dos poetas parnasianos no Brasil. Essa tríade parnasiana é formada pelos três autores mais conhecidos, embora a gente tenha vários outros, certo? Inclusive cearense. Aqui é para vocês terem um pouquinho, ter uma noção, né, de que o parnasianismo era voltado para a forma, a preocupação formal, a preocupação com a estética da poesia e não com a sociedade, com o que a sociedade estava passando, como ocorria com o realismo naturalismo. Eu espero que tenha dado para compreender um pouquinho, gente. É uma linguagem um pouco difícil, mas nós temos poesias belíssimas que a gente pode admirar e pode estudar para que vocês saiam bem nas provas dos concursos, ok?